Fala galera, hoje nós vamos falar sobre a Primeira Guerra Mundial. Esse conflito ocorreu entre 1914 a 1918. Ele começou na Europa e logo se espalhou pelos territórios coloniais das potências europeias envolvidas. Ok, agora que nós compreendemos o que foi essa guerra, vamos tentar entender o porquê isso aconteceu. Bom, para isso, nós devemos analisar o que se passava na Europa na época. Bom, desde o fim do século XIX, havia uma tensão muito grande por toda a Europa, e isso se devia por alguns fatores. O primeiro era por conta do imperialismo e do neocolonialismo que havia se espalhado por todo o continente. Todas as potências queriam conquistar mais e mais territórios. Porém, algumas potências como a Alemanha e a Itália demoraram para partir em busca de novas colônias. Tudo isso por conta da demora de seu processo de unificação interna. Bom, por isso, quando eles partiram, havia pouquíssimos territórios disponíveis. Isso criou um grande clima de rivalidade por mais territórios entre os países. Outro ponto que reforçou essa tensão foi o anti-germanismo, que tomou conta de diversos países da Europa. Os franceses tinham muita raiva dos alemães, por conta da Guerra Franco-Prussiana, onde a França perdeu e teve que ceder a região de Alsácia e Lorena para os alemães. Essa região era uma região rica em ferro e carvão, e isso criou um sentimento de revanchismo nos franceses, já que eles se sentiram humilhados por perder essa região para os alemães. A Rússia também não gostava dos alemães por conta de negócios dos alemães no Oriente Médio. A Alemanha era uma grande aliada do Império Otomano e a Rússia queria estender sua influência na região, que era rica em petróleo. Além disso, a Grã-Bretanha também não gostava da Alemanha, pois a indústria alemã estava superando a indústria inglesa, e isso ameaçava a hegemonia comercial que a Inglaterra tinha com o mundo. Além disso, durante esse período de tensão, as potências investiram cada vez mais em seus exércitos e em armamentos militares. Foi uma verdadeira corrida armamentista. E por fim, com essa divisão de interesses, surgiram dois diferentes blocos. O primeiro era a Tríplice Aliança. Era formada pela Alemanha, pelo Império Austro-Húngaro e pela Itália. Porém, logo no começo da guerra, a Itália acabou abandonando a Tríplice Aliança, e com isso, em seu lugar ficou o Império Otomano. E além disso, o segundo bloco era conhecido como a Tríplice Entente, que era composta pela Grã-Bretanha, pela França e pela Rússia. Com tudo isso, com toda essa divisão de interesses, a Europa se transformou em uma verdadeira bomba, e qualquer coisinha poderia provocar um conflito de dimensões continentais. Ok, e qual foi o estopim para a Primeira Guerra Mundial? Bom, para entendermos isso, precisamos ir para a região dos Balcãs, no leste europeu. Essa região era uma região composta por vários povos de origem eslava, e a Rússia queria expandir o máximo possível sua influência na região. Porém, o Império Austro-Húngaro também tinha interesse nisso. Como o Império Austro-Húngaro era composto de vários povos diferentes, foi incentivado um espírito de nacionalismo eslavo, patrocinado pelos russos dentro do Império Austro-Húngaro. Bom, os russos patrocinaram os sérvios a incentivar esse nacionalismo, e um dia, durante uma passeata em Sarajevo, a atual capital da Bósnia, o herdeiro do trono austro-húngaro, o arquiduque Francisco Ferdinando, foi assassinado. E com isso, o Império Austro-Húngaro declara guerra à Sérvia, que havia financiado esse ataque, e rapidamente a Rússia declara guerra ao Império Austro-Húngaro. Em seguida, os alemães declaram guerra aos russos, e isso se transforma em uma bola de neve que termina com um conflito entre os dois grandes blocos, a Tríplice Entente contra a Tríplice Aliança. Certo, agora que nós entendemos o que motivou a guerra e o que ocasionou, vamos entender a guerra em si. A Primeira Guerra Mundial pode ser dividida em 3 fases. A primeira dessas fases ficou conhecida como Guerra de Movimento. Nesse período, os alemães se movimentaram rapidamente e de maneira muito rápida eles invadiram a França, e em pouquíssimas semanas eles estavam a menos de 50 quilômetros de Paris. Além disso, os alemães conquistaram a Bélgica e mantinham ataques constantes aos russos no leste. Bom, por sua parte, a França, com medo, transferiu o governo de Paris, e com o
tempo, os franceses conseguiram impedir a Alemanha de avançar ainda mais, e aos poucos, os exércitos adotaram o mecanismo de trincheiras. Bom, e com isso, com a adoção desse mecanismo, nós iniciamos o segundo período da guerra, que ficou conhecido como Guerra de Trincheiras, que ocorreu entre 1915 a 1917. Nessa parte da guerra, ambos os lados começaram a utilizar trincheiras, que são complexos defensivos compostos por túneis e valas. Esse período foi o período mais sangrento da guerra, pois os soldados estavam expostos aos projéteis de artilharia, armas químicas, ataques aéreos, além de diversas doenças causadas pelo ambiente insalubre em que estavam. As batalhas demoravam semanas ou até mesmo meses, com grandes perdas e retomadas de posição e um saldo grande de baixas para ambas as partes. Essa estratégia manteve-se eficaz até a utilização de tanques de guerra pelos ingleses em 1916. Bom, ainda nesse segundo período da guerra, o ano de 1917 foi um marco. Bom, nesse ano ocorre a Revolução Russa, onde o imperador Nicolau II e sua família são presos. O novo governo, de orientação socialista, decide-se então retirar-se do campo de batalha, assinando o Tratado de Brest-Litovsk com os alemães. Com isso, os russos oficialmente se retiram da Primeira Guerra Mundial. Bom, porém, esse ano é muito importante, pois é o ano em que os Estados Unidos entram oficialmente na guerra ao lado das potências aliadas, ou seja, eles entram na guerra ao lado da Tríplice Entente. Com isso, inicia-se o terceiro e último período da guerra, que ficou conhecido como a Segunda Guerra de Movimento, que ocorreu em 1918. Agora, com a ajuda dos Estados Unidos, os aliados voltam a ter a iniciativa da guerra, e após duras batalhas, eles finalmente conseguem expulsar os alemães do território francês. Bom, e após perder várias batalhas e sem conseguir o apoio popular e dos seus próprios oficiais, o Kaiser Guilherme II teve que aceitar os termos de rendição. Além disso, eclodiu em Berlim a Revolta Espartaquista, uma revolta popular que obrigou o Kaiser Guilherme II a renunciar e fugir para a Holanda. Bom, com isso, a paz foi assinada em 11 de novembro de 1918, pondo fim a 4 anos de sangrentos conflitos. Ok, e quais foram as principais consequências dessa guerra? A primeira delas foi o Tratado de Versalhes. Esse tratado foi assinado pelos países vencedores e, nele, foi obrigado a Alemanha a pagar uma grande indenização aos vencedores da guerra. Além disso, a Alemanha perdeu diversos territórios, como a região de Alsácia e Lorena, que voltaram para domínio da França, e, além disso, eles perderam todas as suas colônias. E, por fim, a Alemanha foi proibida de ter um exército grande e de investir em militarização. Outra consequência da guerra foi a criação da Liga das Nações. A Liga das Nações foi uma precursora da ONU que tinha como um dos objetivos impedir que houvessem novos conflitos dessa escala no mundo. Além disso, houve a criação de diversos novos países na Europa, como a Polônia, a Tchecoslováquia, a Iugoslávia, a Áustria, a Hungria, entre outros. Bom, talvez uma das principais consequências da guerra tenha sido a ascensão dos Estados Unidos. Bom, além de não terem sofrido muitas perdas por terem entrado apenas no fim da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos se beneficiaram de 3 anos iniciais de guerra, onde eles estabeleceram um comércio com os aliados. E como eles não tiveram seu território invadido, os norte-americanos não precisaram arcar com despesas de reconstruções e, além disso, eles puderam financiar, ou seja, eles puderam emprestar dinheiro para os países da Europa se reconstruírem. Em outras palavras, os Estados Unidos saíram como os grandes vencedores da guerra, pois com isso eles se tornaram a grande potência do mundo. E, por fim, surgiu na Alemanha um sentimento muito grande de revanchismo. Muitos alemães se sentiam humilhados pelo que foi imposto a eles no Tratado de Versalhes. Esse sentimento contribuiu para a ascensão do nazismo, que surgiria anos depois com a sua principal figura, Adolf Hitler. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado por assistir e até a próxima.